Olá, boa noite. Estamos aqui numa quarta de luzes gravada. E é importante que esse assunto, cada vez mais eu vivo a experiência de quanto é importante as pessoas se educarem. Conhecimento da medicina é bom, mas uma coisa básica. Quando uma criança apresenta algo, não foi acidente. Não foi algo que causou, tipo bactéria, vírus. Vírus, não sei, mas tinha no site, dá para ver se tem ainda, o vídeo do Stephen Lanka, que foi quem descobriu que não existe vírus. E toda essa cultura criada lá pelo Rockefeller, de que tudo é doença. Também não tem bactéria que cause isso ou aquilo. Aquilo também não foi uma coisa lá muito legal do pastel. Então, quando existe algo que o corpo expressa, o Jung já falava isso há 100 anos, sempre a criança está expressando o inconsciente dos pais. Não é outra coisa. Pelo amor de Deus, isso tem que entrar na cabeça das pessoas. Porque aí leva o médico que vai levar para tomar antibiótico, cortisona. Então, gente, a cortisona, ela vai agir na suprarrenal, ela vai diminuir a- toda a capacidade de autodefesa do corpo. Para e pensa, para e pensa. Não tem doença. Olha tua filha, olha teu filho, de 3, de 4, de 5, de 6 anos, não tem doença. Eles estão expressando o que está no inconsciente da mãe ou do pai, ou do entorno. E quando eu estou falando do entorno, eu estou falando de uma coisa extremamente grave, que a ONU, que não é santa, mas fala que no mundo abuso sexual acontece na proporção de 9 em 10 meninas e 6 em 10 meninos. Então, precisa ter atitude em relação a isso. Precisa, mesmo. Porque o que que acontece? A criança até 3 anos, ela não tem memória e tampouco ela sabe dizer eu. Ela fala o nome dela, todo mundo fala, mas ela não sabe dizer eu. Além dela não saber dizer eu, por que não sabe dizer eu? Ela não sabe fazer relato. Não tem condição de fazer relato. Então, o que que a criança tem? O próprio corpo. O próprio corpo, ela expressa. O corpo expressa. Não fica buscando, é bactéria, é vírus, é verme. Verme. O verme é, quando a gente morre, os vermes comem nosso corpo, nossos vermes.
que tem um princípio, que é aquilo que não ocupa alma, ou não tem alma, lugar para alma, não precisa existir materialmente. E assim sendo, se você pegar um corpo, botar num sarcófago ou num túmulo lacrado, meses depois só tem osso. E as minhocas comeram tudo. E de onde saíram as minhocas? De nós, por causa desse princípio. Princípio esse que ninguém fala. Porque a medicina que o Rockefeller fez não tinha alma. Nós temos 7 corpos. Finge que não. Então, e esses corpos, eles têm dinamismo. Então, nós precisamos ver tudo que a gente vê numa criança, o que é que ela está falando. Falando. Não é vou no médico para ver o que é que. Não, não. Então, o abuso sexual é uma coisa muito grave e pandêmica. A única pandemia que o mundo já teve. Não de agora. Não de agora. Então, é preciso ver isso, porque a criança está sofrendo. Ela está sofrendo tanto que ela está sofrendo no fundo da alma. O nosso intestino, ele é como se fosse um outro cérebro. Isso a própria neurologia está careca de saber. Não fala muito, mas é. Então, ali ela vai expressar dor, ferida, e depois essa ferida vai ser costurada pelo verme. Então, é fundamental você ver uma vagina, uma vulva machucada. Não tem dúvida. Houve atrito, e atrito violento. Então, essas coisas, esse é um dos problemas sérios. Nós ainda, tudo que está sendo feito lá nos Estados Unidos agora, está sendo feito mesmo para tentar acabar com isso. Eu tenho, eu tenho esperança que ainda esse ano isso termine. Já foram milhares, milhares e milhares que já foram para a cadeia, que já foram condenados mesmo. E aqui no Brasil, eu ouvi na internet a Damares dizendo que tinha aprovado no Senado castração química para os pedófilos. Mas depois eu ouvi que não tinha sido. Não sei. As alturas do acontecimento, não sei. Se alguém souber, tiver certeza, pode botar aqui no, no site, que é extremamente importante. Porque se houvesse a castração química para tudo quanto é pedófilo, rapidinho a gente deixava de ter as estatísticas que a gente tem, que são assustadoras. Na maior parte das vezes, acontece dentro da família. Infelizmente. E avô não é pouco. Não é pouco. Então, essa é uma das situações mais extremas, mais graves, que aparecem aí
todo dia, toda hora, todo momento. Fora as coisas ligadas a conceito tutelar, que para mim não entendo qual é a formação dessas pessoas, mas entendo muitas vezes a retirada ou a ameaça de perda de pátrio poder por coisas como hoje mesmo eu vi uma mãe super amorosa e tal. Ela teve que pegar alguma coisa, estava no campo, voou uma fruta, bateu no olho. Veio o conceito tutelar, queria tirar a, o pátrio poder da mãe. Que é isso? Uma brincadeira. Por outro lado, existem esquemas no Brasil, como nos Estados Unidos, como no Israel, como em Ucrânia, um monte de países, existem esquemas que são verdadeiros grupos organizados para venda de criança. Hoje, isso está acontecendo agora nos Estados Unidos, que eles estão com 70 olhos para isso. E só assim, com 70 olhos, é que realmente a gente acaba. Porque é uma coisa que está aí desde a época romana, no mínimo, mais do que isso. Então, é alguma coisa que está há muito tempo na história da humanidade. Nós precisamos, com tudo, ter total percepção, olhar, não ter dúvida. Mas aí depois, as outras coisas que eu vejo assim não são inusuais. Por exemplo, a criança com asma. A criança com asma, a gente sabe, dentro da nova medicina germânica, a asma a criança tem quando ela agora tem de volta a mãe. A mãe passou dias e dias e dias viajando. Nesse período, podia ter problema de respiração ou não, mas quando a mãe volta, tem a crise de asma. Então, quando isto acontece, não é para ficar dando remédio, não, é dar amor. Se tem amor, não tem asma. Isso é certo. Então, se tem cuidado, se tem carinho, não tem asma. Não é entupir de cortisona, não. Nem bombinha, que acaba dando problema no coração, não. A maior parte dessas medicações que não são fitoterápicos, que não são homeopatia e que não são a fonte da saúde, que é a mãe, na verdade, acaba dando um monte de problemas, né? Outra coisa que é muito comum me perguntarem: minha filha está. Vou voltar a essa coisa do pulmão ainda, que é bronquite, bronquiolite. A bronquiolite, ela fala de uma ulceração do brônquio por causa de perda de território. Então, mas quem sofreu essa perda de território? Pode ter sido a mãe, né? Porque a sogra ficou instalada na casa dela e ela não está confortável. Pode ser o pai.
numa situação de trabalho, são queixas muito comuns. Novamente, o problema não está na criança. Vamos ver aonde está localizado o problema. Da mesma maneira, também perda de território da ulceração de bexiga. A ulceração de bexiga, e depois acaba dando o que dito infecção urinária, é basicamente alguém, conversa vai, conversa vem, está na casa, não gera harmonia e a criança aparece com isso. Mas a mãe deve aprender a olhar o filho e ver esse isso que ele está, o que que quer dizer para ela ou para o marido. O que pode ser. O marido tem um chefe tirânico que, de repente, de alguma maneira desqualificou, fez algum bolo desse. Aí o que acontece? A criança tem a questão de território. Então, que pode ser tanto no pulmão, como pode ser da maneira como é vivenciado pelo pai ou pela mãe, é onde vai aparecer. Então, essas são situações extremamente comuns. Todo dia, toda hora. Mas aí que está. O problema é quando a, a pessoa que trata na medicina tradicional e vai usar medicação tóxica, que de alguma maneira vai dar outra encrenca, causada pela medicação, e continua não se resolvendo o problema. Aí vira problema crônico. Não tem nada crônico. Os problemas que não se resolvem, eles permanecem. Eles permanecem por quê? Eles querem a verdadeira solução. Então, ao acontecer a verdadeira solução, não tem problema nunca mais. Então, o que que, assim, quando o Jung, há 100 anos, descobriu isso, que o Heidegger só confirmou, e a gente vê mais de 20 anos em clínica de ciência do início da vida, é o que eu vejo todo dia, toda hora. Houve exceção? Não, nenhuma. Então, fazendo e dá certo rápido. E é isso mesmo. Ah, pum, resolve. Resolve, pum, resolve. Então, esse conhecimento que eu pretendo que chegue às escolas do mundo inteiro. A nova medicina germânica, ela é, e mais esses conhecimentos do Jung a respeito do que é que está no inconsciente, porque às vezes os pais não se dão conta. Eles focam os filhos. A doença está no filho. Foca no filho. E não olha para si. Não olha para si, não descobre o problema. Não descobre o problema, não acha solução. Não acha solução, o problema continua. Aí a criança, aí olha só, a criança acaba sendo vista
como uma criança doente. Olha a baixa estima. Aí depois tem problema de articulação, de ossos, músculos, porque é a questão de desvalorização. Então, precisa disso. A criança precisa disso. Porque os pais, de alguma maneira, eu estou muito preocupado com ela, com ele, tanto que não olha para si. Na verdade, nós, seres humanos, precisamos olhar a nós mesmos, nossa alma. O que que é que nos acontece ou nos aconteceu? Outra coisa importante, se você teve uma infância com muita violência, por mais que você tenha atenção sobre isso, há uma boa chance dessa violência se repetir. Você pode não se dar conta. Você pode não se dar conta quantas frases desqualificadoras que você fala para o seu filho, para a sua filha. E o mesmo acontece com professores. Os professores que também não tiveram infância já maravilha, eles tendem a ser intolerantes com as crianças. Isso é bom? Não, não é bom. Isso vai dar encrenca? Vai dar encrenca. Então, presta atenção. O autoconhecimento não é um luxo, não é. O autoconhecimento é necessário. Não há maternidade consciente, não há paternidade ou maternidade que não seja consciente. Porque quem vai pagar essa situação de inconsciência é a saúde dos seus filhos. Então, a outra coisa, por exemplo, a, 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 a professora não é legal. Ela é bruta, ela fala coisas horríveis. E aí, se o pai e a mãe tiveram uma infância com problemas na escola ou com os pais, vão ser totalmente submissos. O que que seu filho vai sentir? Ele conta a você, você é Deus. Ele espera de você cuidado, proteção. Mas aí há uma professora que é grosseira e ela descasca no seu filho e você fica. Porque você está vivendo lá a repetição da sua infância. Não, 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 não. Não pode ser. Você tem que totalmente proteger seu filho. Ah, ele falou alto com o Joãozinho, com a Pedrita, com sei lá quem for. Ok. Não humilhe seu filho na frente de ninguém.
Deixa para conversar em casa. Fala sim o que tem que falar. E ouça. Algo aconteceu. Nada vem do nada. Isso não existe. Mas esse algo que aconteceu, você tem que falar com o seu filho. Ética, respeito, todas essas coisas precisam existir. Mas você não sabe o que aconteceu antes. Seu filho pode estar reagindo. E pode estar reagindo a um ambiente. A escola está meio tóxica. Nesses últimos tempos, inclusive, infelizmente, as escolas ficaram excessivamente tóxicas. E mesmo escolas que eram muito boas, tipo escola Steiner, escolas excelentes, mudaram. Essa onda que passou aí. Então, apesar de estar numa escola assim, o tratamento não estava de acordo, não estava adequado. Muitas vezes, nesses últimos 2 anos, eu ouvi tantos relatos de crianças que passaram por tantas coisas terríveis que eu cansei de orientar homeschooling. Porque naquela cidade só tem aquela escola, e aquela escola, um monte de coisas absurdas. Então, a criança não tem que sofrer porque está tendo tal qual comportamento a nível de política. Não, isso não é para uma criança de 4 anos, 5 anos suportar. Ela tem que receber carinho, amor, compreensão, música, arte, pintura. Não é, não é para essa faixa etária discutir assuntos ligados à política. Não é. O inconsciente coletivo, o inconsciente coletivo, ela, até 7 anos, a criança, ou uma coisa é boa, ou ela é ruim. Não sabe muito elaborar mais do que isso. Então, eu ouvi e vi crianças com menos de 7 anos serem, inclusive, submetidas à cirurgia de mudança de sexo. Meu Deus! Porque se ela não tem como raciocinar se isso, se aquilo, ou considerar assim, assado, cozido, ela nem isso não tem condição de considerar. Então, é uma violência. Não é um adolescente. Não é. A criança começa a conseguir raciocinar, além de bom e ruim, 7 anos, só depois, lá dos seus 14, é que ela começa a relativizar as coisas. Até lá, ela não relativiza nada. Então, nós temos que entender uma coisa importante.
o processo mental da criança. E aí que está. Não entendo, porque eu própria me formei professora primária, eu não entendo como os professores não sabem hoje as faixas etárias que começa a raciocinar, que começa a ponderar. Qual é a faixa etária para justificar esse comportamento? Ah, falou isso. Ninguém sabe o que está falando. Repetiu o que acabou de ouvir. Não sabe, não ponderou, porque ainda não tem idade para ponderar. E aí entramos na outra encrenca, que é doença mental de criança. Não existe. O próprio Leon Eisenberg, ele publicou em vários jornais antes de morrer que ele tinha criado o TDAH para ganhar dinheiro da Pfizer. E ele próprio deixou, claro, deixou também dito que ele não imaginava que ia ter tanto Ibope. Está lá a professora de psiquiatria de Campinas e um monte de outros no mundo inteiro, hoje. Hoje. Mas olha o tempo que isso passou. Agora as pessoas estão entendendo. Mas aí surgiram um monte de outras doenças psiquiátricas em criança. Gente, não existe, pelo amor de Deus. E a Ritalina, consumida durante o desenvolvimento cerebral, destrói o cérebro. Ele fica muito menos eficaz do que ele é. A pessoa não tem concentração. Já tem a encrenca do celular, que os pais não têm o cuidado de entender, fazer investigação. Os livros de neurologia, especialmente os franceses, vocês vão ver, vão cair duro para trás. Como é o cérebro de uma criança que usa celular? A criança não tem concentração, o olhar dela não é fixo, ela tem minutos. Eu já vi casos de crianças inteligentíssimas, porém, na hora de receber uma prova, não escreve nada. E acha que não tinha que escrever. Porque é uma desatenção absurda. Precisamos cuidar das crianças, do que elas precisam. Quando ela te pede um celular, ela está pedindo porque ela está vendo todo mundo tem. Mas leva as- o teu filho e mais os coleguinhas deles para um jardim, fica lá brincando no jardim. Ah, não vai lembrar do celular. Brincando telepatia. Os russos já descobriram que as crianças nascidas depois de 2010 têm todas as capacidades paranormais. Usa. Tem gente na internet ensinando telepatia. Recentemente, a Thaisa Kashimoto, ela fez uma entrevista em que eram dois americanos
que eles ensinavam que no começo era um indiano, depois era um holandês, depois era um americano, e simplesmente ensina todas essas capacidades, telepatia, Nossa Senhora, bebês, bebês no útero estão conseguindo se comunicar telepaticamente. Já acontecia isso há muito tempo. Por exemplo, a mãe vai e faz um ultrassom, que não era para fazer nenhum, mas enfim, faz. A criança, é, se aquele teste, que agora é o normal, é ter problema, né? E para marcar uma cesariana logo. Então a criança é tirada antes do tempo dela, porque é importante entender que a criança é que diz quando é que ela quer nascer, não é um médico. Então, porque aí ela faz deslocamento de placenta, ela ajuda na construção das contrações, tudo vai muito bem, mas é ela quem diz, ela. Então, se essa criança se comunica telepaticamente com a mãe, no útero, isso, o primeiro caso, assim, que foi nos anos 80, foi nos Estados Unidos, era uma criança que a mãe tinha feito ultrassom. E o médico tinha dito que a criança ia nascer com espina bífida. Tá. Mães que fizeram ultrassom e que tiveram um monte de diagnóstico, chega em casa e conversa com a criança. Ela sonhou que a filha não ia nascer com espina bífida. E elas continuaram nesse modo de telepatia. Ela já nasceu normal e as, a mãe tinha que trabalhar viajando muitas vezes. Elas conseguiam um contato linear. A mãe fosse para onde fosse, as duas continuam conversando telepaticamente. Então, se você tem que trabalhar, porque ainda não temos uma coisa decente, que é licença maternidade de 3 anos, nós somos os únicos mamíferos que não temos licença maternidade devida. Elefante tem mais do que a gente, 4 anos. Orangotango, 10 anos. O chimpanzé, 7. Leão, 2. Nós, seres humanos, que temos uma situação mais sofisticada, temos nada. Pode? Não. Tem que ter. Tem na Croácia, tem na Suécia, tem um pouco na Finlândia. Está começando a ter também em Portugal. Então, vários países, finalmente, depois de tanta documentação científica, não é pouca, não é pouca. A documentação científica que mostra como que é necessário. Mas os governos não querem. Então, vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo. E
A criança no útero, ela já tem contato com a mãe telepaticamente. Por exemplo, uma coisa que muitas vezes eu ouço mulheres que estão grávidas e que vêm conversar comigo, porque elas fizeram um ultrassom, e aquela coisa que eles usam, o ultrassom terrorista, né? Leiam o livro Meio Quilo de Gente, da Shazam, uma médica antropóloga. É um livrinho desse tamanho, para vocês verem o que é que eu estou falando. Então, aí, essa mulher acabou de fazer o exame, ela está completamente fora da casinha, trata de conversar com a criança. Não, eu acredito em você. Eu sei que você vai nascer maravilhosamente bem. Eu não acredito nesse aparelho. E eu tive uma experiência real. Em 1973, estava sendo instalado na maternidade de escola, aqui do Rio, o ultrassom. E tinha um médico, chefe, assim, três pessoas que para mim me impressionaram muito. Magalhães Gomes, Marrano e o Dr. Leonide. Eram, tipo, Leonardo da Vinci da medicina? Pois é, eles eram. O doutor Leonídio, ele era capaz, no elevador, olhar para você e dizer: você tem astigmatismo, com o olho desarmado. Os três eram assim. Os três eram desse jeito. Então, como o pessoal tinha mania de fazer aposta, então o ultrassom dizia que a criança tinha perímetro cefálico X. Aí depois o pessoal perguntava: doutor Leonídio, qual é o perímetro cefálico da criança? Quem acertava 100%? Doutor Leonídio. Nunca ele falou uma coisa que tivesse errado. Porque ainda, nos anos 70, ainda era, no Brasil, forte a medicina francesa, que a semiótica, quer dizer, estudos de sinais e sintomas de uma coisa, eram principais. Aí depois, quando começou a entrar dos anos 80 para cá, medicina americana, aí você não sabe mais. Médicos que sabem fazer toque, que descreve tudo, não tem. É ultrassom. E o ultrassom não é preciso. Está lá a Shazam. Então, é isso, quer dizer, essa medicina que já não tem mais. Então, quando você tinha alguns pediatras que olhavam, isso que eu estou falando, chegava para a mãe: ó, você não deve estar fazendo isso, isso e assim. Hoje não tem. Hoje é mais essa medicina americana que tem um sintoma, toma um remédio. E não é isso. Criança nenhuma. Ela precisa ouvir e ver os olhos da mãe.
ouvir como que ela presta atenção na criança. Vocês reparem, quando tem uma criança que tem uns 2 anos, a mãe com olhos fixos nos olhos da criança. A criança está chorando. Não vai chorar por muito tempo. Esses olhos fixos acalma. Quando esses olhos fixos acalmam, bota a mão e sente o que não está ok. Sente. As tuas mãos vão ser guiadas para aonde é da parte do corpo que a criança não tá confortável. Aí você agasalha, cuida, e aí vai relaxando, relaxando, relaxando. Então, o que que eu estou dizendo? Se você está entendendo que eu estou dizendo, a mãe é quem cura, é isso mesmo que eu estou dizendo. É a mãe que cura. São as mãos dela, são os olhos dela. Deixa que as suas mãos sejam guiadas telepaticamente. E pensa o que é que está fazendo essa criança estar num estado de angústia, num estado de apavoramento, dificuldade de dormir. Vê, vê. Então, você cura. Não tem, não tem verme, não tem bactéria, não tem coisa nenhuma, vírus, muito menos. Tem você. Então, essa é a. E eu digo a você que quando você experimenta isso, você tem uma sensação de segurança, de força, de não tem nada que te atrapalhe. Você tem. E aquela pessoa que é teu filho, que é tua filha, quando você tiver com 90 anos, essa pessoa vai ver você como sábia. Porque mesmo que não tenha memória, tenha vivência. Minha mãe me curava. Minha mãe me pegava e me curava. Não sei o que ela fazia, mas fazia, fazia. Então, é fundamental. Estamos numa época de transição planetária. Cada vez mais vai vir cama média e tudo mais, mas cada vez mais não é para delegar criança. Criança continua sendo você, mãe, é a que tem esse dom. Deus te deu. Você está fazendo uma coisa que está na tua alma. Não tem erro. Não se apavore. Medo
não faz parte da cura. O que faz parte da cura é o teu amor. E a certeza de que nada que existe na criança está isolado de você e seu marido. Não está. É impressionante, tipo, separação. Não tem como separação não dar um baita do impacto. Muito, muito. A criança não dorme, a criança tem diarreia, um monte de coisas. Portanto, não seja infantil de caso aqui e me separo ali. Não. A concepção, e por isso falo tanto, a concepção precisa ser consciente, precisa ser uma intenção de alguém vir nesse mundo muito feliz. E os dois terem essa certeza que a união deles é fundamental para a saúde da criança. Não dá para trocar de namorada, entendeu? Não, não, por aí não vai. É para ter amor, o máximo que der. Alguma coisa? Oi? Não, depois corto isso aqui. Pensei que tivesse pergunta. Não. Não. Ah, então, tanto tempo. Quanto tempo? Deve ter quase 1 hora. É? Acho que tá bom, né? Então, amor é o elemento e o alimento mais importante que vocês podem dar para a vida de vocês. Boa noite.